E prometo-vos, desde já, geralmente não faço promessas. Não sei se todos me estão a ouvir ou se é preciso que eu fale mais alto ou com o microfone mais perto. Está bom? Está melhor assim? Prometo-vos desde já, então, que o que eu vou dizer não estive a montar enquanto os oradores que me precederam estiveram a falar. Vai haver uma série de coincidências. Essas coincidências penso que são um dos motivos interessantes deste colóquio. Ou seja, colocar uma série de pessoas que está a fazer um trabalho por si, um trabalho individual, colocá-los todos em conjunto vai dar uma série de coincidências que depois cada um poderá ler dentro das suas próprias capacidades. Eu vou-vos falar hoje de geometria. De uma forma de geometria que é chamada hoje em dia, mais ou menos corretamente, de geometria sagrada, mas eu vou-vos falar mesmo do aspecto geométrico. E vocês vão encontrar uma série de coincidências com os temas apresentados pelos palestrantes anteriores. E eu penso que daqui para a frente, até o colóquio está terminado amanhã, deve ser isso que vai acontecer. À medida que as intervenções forem acontecendo, vão haver cada vez mais coincidências. Como vou desenhar, não sei se aí atrás conseguirão ver o que eu vou fazer ou não. Vou tentar desenhar o mais... Há alguma diferença na luz? Ok. Então, eu vou-vos falar hoje então da evolução geométrica dos símbolos de Portugal. Ou melhor, da explicação geométrica da evolução dos símbolos de Portugal. Começando primeiro com uma lenda. A lenda diz que o conde Dom Henrique tinha vindo para Portugal com um escudo que tinha gravado nele, ou seja, esculpido ou pregado nele umas fitas de couro tingidas a azul que representavam uma cruz azul sobre um fundo de prata ou um fundo de areia. Portanto, um fundo branco. Essa cruz, dizem as crónicas e diz a lenda, era uma cruz potência ou potencial. Portanto, um dos braços era maiores do que os outros. Houve depois um grande debate sobre a explicação do que era esta cruz. Não quero entrar por aí. O que interessa é que é este escudo que, segundo a lenda, o Dom Afonso Henriques herda como filho do conde Dom Henrique. Diz-se que quando o Dom Afonso Henriques transmitiu, portanto, quando chega ao fim da sua vida, e o escudo é transmitido a Dom Sancho I, a fita de couro já estava toda gasta e tinham sobrevivido só umas zonas onde o Dom Afonso Henriques tinha mandado cravejar, com cravos de metal, umas zonas de proteção do escudo. Portanto, representando aqui o que eu estou a dizer, estamos a falar de um escudo de estilo gótico normando, onde haveria uma cruz de couro azul, de fitas de couro azul por cima, que o Dom Afonso Henriques herda. Quando o Dom Afonso Henriques herda, ele vai mandar cravejar com uma série de cravos de metal estas zonas, que quando elas chegam ao Dom Sancho, o escudo já estava muito gasto e só tinha sobrevivido umas zonas onde ainda havia fita. Esta lenda diz então que a passagem da cruz azul sobre o fundo branco do conde Dom Henrique, cuja transmissão para Portugal é muito importante para o resto da história, porque ele vem da Borgonha, e portanto existe um mito que está por trás dele, um mito fundador da Borgonha. Esse mito da Borgonha não é nem mais nem menos do que o mito do Siegfried, dos Nibelungos e etc. Portanto, dos mitos germânicos que provêm do que é agora a zona russa à volta de Moscovo, e que viriam ainda de zonas hiperboreais de uma famosa ilha que conta a história que existia nos mares do norte, e portanto há aqui uma transmissão que chega à Península Ibérica daquele tempo. Nós, infelizmente, quando falamos da história de Portugal,
temos muito pouca tendência para ir comparar com a história da Galiza, com a história de Espanha, com a história dos reinos vizinhos da época e, sobretudo, com a história das taifas e dos califados muçulmanos da época. Quando começamos a fazer, nós fazemos muita análise, quando começamos a fazer a síntese desta informação toda, começamos a perceber que a história não é isolada. Quando nós falamos de Portugal, existe uma construção de facto de um país que é baseado num mito, que tem uma intenção, que essa intenção foi transcrita desde há uns séculos como sendo o Quinto Império, mas o Quinto Império está marcado desde... Faltou uma ali. Peço perdão. Desde a altura do escudo que o Dom Sancho, segundo a lenda, herda. Temos um grande debate depois sobre... Com licença. Temos um grande debate depois sobre qual é a origem do mito português, qual é a origem do mito deste país e, sobretudo, quem é que o mantém, quem é que o preserva durante tantos séculos e depois porque é que ele começa a desvanecer-se. Ora bem, não querendo entrar nos detalhes históricos, eu quero entrar nos detalhes geométricos e deixar-vos a vocês construir a história, quer ela seja histórica, quer seja geométrica, quer seja astrológica. Isso agora é com cada um de vocês. Portanto, voltando aqui atrás à história, vocês conhecem o que ali está hoje em dia como sendo os 5 escudos que têm as famosas 5 quinas. Certo? Não sei se me conseguem ver aí atrás. Portanto, estas 5 quinas, o que nós chamamos hoje em dia 5 quinas, eram os 5 pesantes. Já agora, nós hoje em dia temos os escudos arredondados, mas os escudos antigos não eram arredondados, tinham mais esta forma. E no início, aqui no centro dos 5 escudos não havia 5 quinas, havia uma multidão indefinida de pontinhos, que hoje em dia, se forem à Wikipédia, por exemplo, vão encontrar convenientemente arranjados em grupos de 11 ou de 13, mas não existem dados históricos nenhuns para isso. O que se passa então aqui, onde eu quero chegar, é o seguinte: se vocês olharem para esta figura que está no centro das armas de Portugal e do brasão de Portugal, vocês vão ver que há 2 tipos de arranjo geométrico. Um que é feito assim e outro que é feito nesta posição. Certo? Portanto, vocês veem aqui os escudos postos em cruz latina, segundo os armoriais, e estes aqui que são postos segundo uma cruz de Santo André. Portanto, uns em cruz de Cristo, para ser mais exato, e outros em cruz de Santo André, que é em X. Portanto, temos aqui as duas. Okay? Na geometria, na tradição geométrica dos antigos construtores de catedrais, estas figuras têm nomes. E agora aqui entramos numa das coincidências. Esta aqui chama-se um quadrado-mãe, ou quadrado-matéria. Este aqui chama-se um quadrado-pai, ou quadrado-espírito. As duas, para serem trabalhadas, têm que ser enraizadas, quer dizer que necessitam de linhas diagonais que as podem ajudar a fixar. E as linhas diagonais fazem este programa. E temos então, como vocês estão a constatar, 2 programas que estão colocados no princípio das 5 quinas, que são os símbolos principais da história de Portugal. Ora bem, a partir das 5 quinas, todos os outros símbolos de Portugal foram desenvolvidos. Isto que está aqui é uma semente geométrica. Dito de outra maneira, de cada vez que eu trabalho com geometria, eu necessito de pontos. Eu preciso de encontrar pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu consigo começar uma história, consigo começar a fazer uma relação. Essa relação pode ser feita em linha reta, como eu acabei de fazer, ou pode ser feita em linha curva. Se eu fizer esta mesma relação com linhas curvas, se eu fizer azul, vou tentar fazer azul e vocês me dirão aí atrás se conseguem ver. Se eu chegar aqui e fizer aqui uma relação circular, vem o azul?
Se eu começar a fazer, a partir destes pontos, uma relação circular, coitadinha da minha relação circular, encontram então o encontro de 4 circunferências que estão colocadas percebem o que eu estou a dizer? Aqui, se eu fizer a mesma relação circular para esta figura, eu vou encontrar uma outra forma. Ou seja, exatamente igual, só que está verticalizada. E, portanto, a partir dos pontos, eu consigo começar a desenvolver uma história geométrica. As duas posições vão-me dar cronologias diferentes e vou obter resultados simbólicos diferentes. Esta aqui chama-se forma mãe, por uma razão muito simples. Para os antigos construtores, todas as formas quadrangulares ou retangulares ou poligonais que se sustentam sobre um canto não se conseguem sustentar. Elas são insustentáveis e, portanto, trazem só uma informação. Elas informam o programa, informam a matéria. Enquanto que uma forma apoiada sobre um lado, ela forma a matéria, ela sustenta a formação da matéria. Portanto, aqui, se isto for uma pedra, imaginem que isto é uma pedra, esta pedra vai formar o templo, ela é formadora do processo. Esta aqui traz uma informação, essa informação é completamente necessária para o programa. Portanto, temos aqui duas posições, duas tarefas. Então, a esta posição sobre o canto foi chamada posição Pai, ou posição Espírito. Ela está associada às forças do céu, às forças do céu que vêm irrigar a Terra e fazer surgir os fenómenos da vida na matéria. Esta forma apoiada sobre o lado, que recebe as forças de centelha da vida e que as vão formar e que vão educar e constituir toda a criação e toda a matéria. Portanto, esta aqui chama-se a matriz, ou a mater, e esta aqui chama-se o pater, ou o pai. Bom, elas as duas, então, parecem ter programas distintos. Mas existe, desde há milhares de anos, uma tradição que fala de um homem, ou de um personagem, que surge na Terra, chamado Melquisedeque. Melquisedeque, se vocês lerem as descrições, sobretudo bíblicas, é alguém que não tem pai, não tem mãe, não tem origem de dias, não tem fim de dias, não tem genealogia. Isto contado pelos judeus numa epístola que é a Epístola aos Hebreus. Como vocês sabem, o povo hebraico dá imensa importância à genealogia. Dá imensa importância a saber de quem uma pessoa é filho, de onde vem a linhagem. Este Melquisedeque não tem linhagem. Surge e desaparece. Quem escreve a Epístola aos Hebreus depois de Cristo, portanto, cerca de 1500 anos depois do que está descrito no Antigo Testamento, que seria o momento em que Melquisedeque aparece, assegura na Epístola aos Hebreus que Melquisedeque está ainda vivo. Então, esta noção de Melquisedeque é transmitida ao longo dos séculos usando esta figura que é chamada o selo de Melquisedeque, ou o sinal de Melquisedeque, em que se faz a junção, então, do masculino e do feminino que vão trabalhar juntos para o programa de trazer o céu para a terra, que vão trazer a revelação celeste para a educação terrestre, para conseguir cumprir na terra o que é vulgarmente designado pelo Reino dos Céus, que o Reino dos Céus desça à terra. Ora bem, esta junção dos dois quadrados é a junção destes dois programas que estão aqui. Ok? E agora eu gostava de vos demonstrar um bocadinho melhor isto que eu estou a dizer. Quando eu pego nestas circunferências, desta forma, quando uma circunferência se eu desenhar aqui a circunferência que envolve tudo isto, não sei se ainda me estou a conseguir seguir ou se o desenho está a começar a ficar complexo. Se estiver complexo, eu apago tudo para redesenhar do princípio para ficar mais fácil. Ou seja, quando eu faço uma circunferência encontrar-se com outra circunferência,
se eu fizer que o centro de uma esteja na periferia da outra, esta forma de encontro chama-se um encontro perfeito de uma coisa que é chamada a Vésica Piscis, ou a bexiga de peixe, ou a mandorla, que é uma das figuras mais sagradas para a antiga tradição. Aqui, como é evidente, o que se está a passar são 4 Vésicas Piscis, tanto numa forma como na outra, desde que ele desenhe a circunferência que inscreve os quadrados, num lado ou no outro. Portanto, estamos a falar de um encontro entre 2 universos. Aquele encontro ali está a fazer a referência ao encontro do masculino e do feminino. Dito de outra forma, aos arquétipos do masculino e do feminino que estão em tudo o que existe. Não é a separação entre homens e mulheres, mas a separação de um arquétipo, de uma polaridade que é descrita como a polaridade do Sol e a outra que é descrita como da Lua, ou do rei e da rainha, segundo as antigas tradições que depois moldaram as tradições europeias. Portanto, quando eu estou a fazer aquilo ali, estou a fazer o que hoje em dia se chama juntar o Yin com o Yang. E vou encontrar uma zona aqui no meio, que esta é que é a zona da Vésica Piscis propriamente dita. Quando eu faço a junção na vertical, eu encontro a mesma forma da Vésica Piscis, mas neste momento deitada, se quiserem. Uma vertical, a outra deitada. Elas têm nomes, elas têm todo um lado simbólico. Não é por aí que eu vou entrar agora. O que me interessa é só dar-vos uma visão muito geral dos arquétipos da geometria. Portanto, aqui o que estamos a fazer é fazer a junção de figuras destas, 2, e daquelas 2 também. Não sei se aqui veem melhor. Portanto, aqui isto é uma deitada, aqui outra deitada e 2 verticais. Não sei se conseguem ver. Portanto, eu quando estou aqui a usar um quadrado vertical ou um quadrado apoiado sobre o lado, eu estou a falar, como é evidente, da criação do mundo, da criação do universo. E estou a dividir o quadrado em quadrantes. Cada um desses quadrantes corresponde a um elemento. Então, dito de outra forma, os elementos constitutivos e formadores da matéria nós conhecemos muito bem, são a terra, a água, o ar e o fogo. São o que dão as 4 forças, os 4 princípios da infância, da juventude, da idade adulta e da maturidade. E depois, que estão representadas neste quadrado. E depois temos aqui os 4 constitutivos dos 4 elementos da matéria, que são os elementos mais impalpáveis. Ou seja, o quente, o frio, o úmido e o seco. Portanto, este quadrado, ele surge por causa dos universos frio, quente, seco e úmido, que estão aqui representados por estes cosmos, que são as circunferências, e isto faz surgir este quadrado, enquanto que este quadrado surge dos 4 elementos mais revelados, digamos, mais palpáveis, a terra, a água, o ar e o fogo. Quando eu faço a junção de todos e obtenho isto, eu tenho todo o cosmos a funcionar. Eu tenho o ponto de encontro das casas da terra e do céu, e posso fazer aquilo que para os construtores era a coisa mais importante, que era fazer a quadratura do círculo. Se a quadratura do círculo hoje em dia é uma anedota, porque ela é matematicamente impossível, ela não é geometricamente impossível. Existem 2 formas de aproximação totalmente operativas. Uma forma permite encontrar um quadrado e um círculo que têm a mesma área ou superfície, a outra permite encontrar um quadrado e um círculo que têm o mesmo perímetro ou a mesma linha. E elas são geometricamente possíveis ao ponto de fazer uma construção, okay? Artística, arquitetónica, se quiserem. Essa construção não vai cair, ela aguenta-se. Vocês conhecem esta construção todos, porque todos, quando entram numa catedral, quando visitam o cruzamento do transepto, portanto, quando avançam no corpo da catedral, que é a nave, chegam a uma zona em que há um outro corpo a cruzar, isso chama-se o cruzamento do transepto. Essa zona é sempre cúbica e a parte de cima é uma abóbada que representa uma esfera que se está a intercruzar com o cubo de baixo. Bom, depois aqui destas noções básicas de geometria,